Senhoras, senhores, bom dia. A partir desse momento, vamos dar início ao nosso seminário Nova Lei de Licitações e Contratos, seminário que, como todos sabemos, teve início ontem. A nossa primeira palestra desta manhã será proferida pela professora Patrícia Verônica Carvalho Sobral de Souza. A professora Patrícia vai falar sobre a Lei número 14.133/21 e a aplicação dos seus novos paradigmas. Professora Patrícia, eu convido a senhora, professora, eu convido já a senhora para ocupar seu espaço na mesa enquanto eu vou lendo o seu currículo. A gente vai tentar simplificar aqui o currículo da professora Patrícia, né? Professora Patrícia Verônica, deixa ela sentar aqui, que pressa é essa? Não é, Shirley? Pronto. A professora Patrícia Verônica é pós-doutora em Direito pela Università Mediterrânea di Reggio, na Calábria, lá na Itália. Pós-doutora em Direito e doutora em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, UFPA. Doutora em Educação e mestra em Direito Público pela Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Professora titular de graduação e do programa de pós-graduação da Universidade Tiradentes. Líder do grupo de pesquisa Direito Público, Educação Jurídica e Direitos Humanos. Autora de artigos e livros jurídicos, especialista em combate à corrupção, prevenção e repressão aos desvios de recursos públicos pela Faculdade Estácio. Especialista em Direito do Estado pela Uniderp. Especialista em Direito Municipal pela Uniderp. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Tiradentes. Especialista em Psicologia Jurídica, Faculdade Única de Ipatinga, em Minas Gerais. Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pela Faculdade Única de Ipatinga, também em Minas Gerais. Especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional pela Faculdade Única de Ipatinga. Especialista em ABA, Análise do Comportamento Aplicada, pela Faculdade Única de Ipatinga. E especialista em Auditoria Contábil pela Universidade Federal de Sergipe. Então, nós passamos a palavra à nossa palestrante. Por favor, doutora. Bom dia a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês no segundo dia desse evento, que tem por objetivo aprimorar, qualificar e aproximar um pouco vocês, né, da lei nova de licitação. Vejam, a proposta da minha palestra, né, é tratar sobre a aplicação dos novos paradigmas da lei. Quero também aqui enaltecer a iniciativa do nosso presidente, Dr. Flávio Conceição, e agora mais premente ainda, e quero também registrar a importância da Escola de Contas, não só com base na lei, mas com base na sua atuação de poder propiciar uma maior qualificação a todos os jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Pois bem, quero que todos se sintam abraçados, né? Eu estou muito feliz nesse dia. Eu estou com frio, né? Então está chovendo lá fora, não sei se vocês estão, mas eu estou com um pouquinho de frio. E ver esse auditório lotado desde o dia de ontem, principalmente agora cedo, né? Isso é mais importante ainda. Então, eu quero refletir com vocês sobre alguns aspectos, novos aspectos trazidos nessa lei, que ora se avizinha da sua aplicação definitiva, sem choro nem vela, né? Então, vejam, essa lei, apesar de existirem muitas novidades, também existe muito do que já era aplicado. Então, vocês vejam que foi reunida em seu bojo a Lei 8666 de 93, que já estava caduca, que nós já estávamos pedindo socorro, né, Rolim? Porque nada atendia aos anseios, no sentido de tecnologia, no sentido de valores engessados. Então, o que fazer agora com essa lei? Então, todos os anos eram os mesmos valores.
E aí se juntou, né, a lei antiga, a 8.666 de 93, alguns preceitos importantes, que não é, a lei não era de todo ruim, bem como a lei do pregão, bem como algumas decisões do TCU, instruções normativas também relativas ao Ministério do Planejamento, o próprio RDC, que era bastante interessante, apesar de ser um pouco prolixo, e a lei das estatais, a lei 13.303 de 2016. Então, assim, quem já trabalhava com essas leis, né, e que já usava e observava e acompanhava essas instruções normativas e decisões do TCU, não vai estranhar tanto o que a nova lei propõe. Vejam, então estamos aí correndo contra o relógio, né? A verdade é essa. Então, é o 1º de abril em definitivo, se não houver uma mudança aí no Congresso, no sentido de adiar, que se comenta, mas a ideia é que né, ela vai, em definitivo, vigorar sozinha, sem suporte de nenhuma outra lei existente anteriormente. Então, vejam, então, a quem se aplica a lei? Então, também não é novidade. Então, é o mesmo entendimento da anterior. Então, se aplica a quem? A própria administração direta, que é a maioria aqui de vocês, né, que estão representando, aí a administração indireta, só se restringindo à questão das autarquias e das fundações. Não vai se aplicar, como antes também não era, às empresas públicas e sociedade de economia mista, que são as estatais, porque já existia uma lei específica que tratava do assunto, a Lei 13.303 de 2016. Porém, quando se trata de crimes, crimes que violam as contratações, que violam as licitações, as estatais seguem o próprio dispositivo da lei de licitação, que remete ao Código Penal, como vocês já estão sabendo. Então, vejam, um elemento essencial, que até no início, né, era toda aquela confusão. O Portal Nacional de Contratações Públicas, como é que existe uma lei e não existe o portal? E agora? Só que agora é realidade, existe um portal e que facilita e vai facilitar sobremaneira a nossa vida. Por quê? Porque como é que você vai saber que aquela empresa ela é inidônea? Qual é a vida pregressa daquela empresa? Então, você vai lá e não, já tira um pouco do ônus, do peso da sua cabeça. Né? Diz, meu Deus, olha, está lá. Se não está lá, pronto, o problema não é meu. Né? Mas antes era bem difícil, porque muitas vezes o servidor era punido porque contratou uma empresa que era inidônea e ele não sabia que a empresa era inidônea. E aí, como fazer? Então, vejam que o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, vai propiciar, né, todas essas informações que são essenciais e necessárias. Uma outra questão trazida na lei, né, a questão de bens de luxo. E aí também veio a calhar um regulamento, o decreto, o 10.818 de 2021, que veio explicar, né, o que é esses bens de luxo. Então, a primeira ideia do bem de luxo é que é aquele bem que se refere à ostentação, à opulência, ao requinte. Né? E aí há muita controvérsia sobre isso, mas o que é que a lei traz? O que é que o decreto diz? Que não pode, né, que não é possível que é vedada a contratação de bens de luxo. Beleza. Mas aí, como toda lei, tem que abrir uma pequena exceção. Né? Então, se você compra um bem de luxo por um preço equivalente a de um bem de qualidade comum, não há problema. Então, se você paga um bem comum, é o que a gente faz também. Se você tem uma coisa, né, melhor e você paga o preço da coisa mais ou menos, então não há problema. É bem razoável isso. A outra questão é que tem as características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão ou entidade. Ou seja, se a gente imagina a Presidência da República, se a gente imagina o STF comprando caviar, né, não todos os dias, mas para uma ocasião especial, para receber, por exemplo, uma autoridade estrangeira, não há de se falar que isso é terminantemente proibido. Tá? Então, mas vejam que eu estou falando das exceções. Então, são 2 exceções, porque a regra é da proibição de aquisição de bens de luxo. Okay? Então, vejam,
Uma outra questão também que eu fico assim bem feliz, eu acho que vocês também, né? Assim, os olhos ficam brilhando quando a gente olha assim essa tabela do decreto de 2022, o 11.317. Poxa, que lindo esses valores atualizados, né? Porque eu juro a vocês que eu fiquei igual Santo Tomé. Eu disse, eu vou ver para crer. Eu não estou acreditando, não. Eu dava aula, Rolinho. Eu disse, olha, eu não estou acreditando nisso, não, que isso vai atualizar. Por quê? Porque a gente estava com aquele estigma da lei antiga, que era toda vez os mesmos valores. A gente ia dar aula, esse valor aí não muda, não, não. No ano seguinte, não muda, não, também. Muda, também não. E aí passou a mudar. E a gente fica, sabe, eu sinceramente, foi um dos pontos que eu fiquei assim, gente, a coisa está funcionando, né? Então, vejam que os valores estão sendo atualizados e isso é uma responsabilidade também para vocês, né, de estar acompanhando a cada final do ano, né, a edição dos decretos, né, do decreto. E aí vocês vejam que eu coloquei aqui os valores, né, de pequenas compras, de pronto pagamento. Então, está ali 11.441, antes era uma merreca de 4 mil e pouco, né? E a dispensa, né, que inicialmente era 50 mil, agora 57.208, para serviços e compras. No caso de serviço de engenharia, que era 100 mil inicialmente, agora está 114. Então, a gente fica vendo o dinheiro render, né, o patamar de valor render. Então, a gente fica feliz com isso. Então, pessoal, só para mostrar a vocês a questão da aquisição do patamar de obras de grande vulto, que inicialmente eram de 200 milhões, está lá, 228, 833, e isso é bastante interessante, isso é bastante salutar. Sabemos que, assim, apesar de muita gente querer criticar a lei, e é a primeira ideia que se tem quando surge uma lei, quando surge um decreto, mas ela tem fatores muito positivos, né? Ela foi trabalhada por pessoas que queriam fazer a lei funcionar e provocar uma mudança. Mas só que, como toda lei, né, como todo sistema normativo, as leis também são prolixas, são densas, né? 194 artigos e lá vai, mas é isso mesmo, faz parte do nosso métier. A administração pública é isso. Então, quem quer trabalhar na administração pública tem que seguir o andar da carruagem. Tem que ver que a carruagem não fica parada. Ela está lá andando, andando, e você tem que ir lá seguir. É isso. Mudou, Rolim? Mudou. Aí Rolim pega e manda para a gente, né? Você não tem o grupo do Rolim, Rolim manda para a gente e a gente... E aí, Rolim, já mudou de novo? Já. E aí vai, né? Então, pessoal, vejam, sobre os princípios, né? Os princípios, eu gosto de princípios, a gente precisa aplicar os princípios, a gente precisa normatizar a coisa, sabe? Mas aí, quando eu vi essa quantidade, né, existiam 8 princípios inicialmente, 8 princípios com matriz constitucional, né? Então, aquele LIMP que todo mundo conhece, né? Só que tinha um problema aquele LIMP, era o LIMP mudo, né? Não tinha o E. Por quê? Porque a lei já era mais ou menos caduca, né? Não vou também ser malvada aqui, porque nós utilizamos muito, né, doutor Fábio, essa lei. Então, o LIMP, então, você ia dar aula e dizia, olha, os princípios da licitação são estes. Não, a eficiência não consta, ao menos expressamente, na lei. Mas a eficiência não é necessária? Por que não a eficiência? Tem que existir, claro que tem que existir. Né? Então, a gente trabalha para isso. A ideia que se tem de toda a administração é primar pela eficiência. E aí, a nova lei veio e colocou lá a eficiência. Beleza, faltava. Por quê? Porque a eficiência só veio ser introduzida no ordenamento jurídico constitucional depois da emenda constitucional de 1998. Beleza. Aí, vejam, a questão da transparência, né? Aí muita gente pensa, mas publicidade não é igual transparência? Não, o doutor Fábio vai falar hoje sobre isso. Então, a publicidade é fazer o quê? Atender a um preceito legal. Você vai lá e retrata aquilo que deve postar, que deve submeter para que todos tenham conhecimento. Mas a transparência vem com algo mais. Então, a transparência requer que todos, não só vocês que participam da administração, mas uma pessoa comum, tenha o devido entendimento daquilo que está sendo posto lá, daquilo que está sendo colocado. Então, isso é bastante importante. E isso se coaduna com a questão do acesso à informação.
Tá? E não é só jogar informação, mas aquela informação tem que ser acessível, tem que ser entendível. Né? Então, eu louvo a questão do princípio da transparência. Eficácia, né, e a própria eficiência é aquilo que se espera. Então, eficiência, fazer o que se espera, eficácia, atender aos objetivos. Tá? Então, tem muita gente que, às vezes, eu tenho a ideia que enxuga gelo. Né? Às vezes, a gente mesmo, estou enxugando gelo, porque, assim, estou fazendo a mesma coisa e os resultados, onde estão? Né? A gente precisa de resultado, a gente precisa mapear para saber o que é que a gente está oferindo de resultado ou propiciando de resultado para a administração pública. E aí, a celeridade. Gente, a celeridade não já estaria implicada na ideia de licitação, né? Na ideia da contratação, que seja rápida, célere, para que a gente atenda não só o bom funcionamento daquele órgão, mas também que atenda aos anseios da coletividade. A coletividade não pode estar esperando por anestésico, por remédio simples, por curativo, não pode, pelo amor de Deus. Então, assim, por que colocar ali como um princípio? Não sei, tá? Mas já faz parte da própria dimensão da administração pública. E o mesmo eu digo para a economicidade. Pô, economicidade, por que selecionar a proposta mais vantajosa? Porque você quer o produto com o valor mais baixo possível, dentro dos padrões razoáveis, porque a gente não vai pensar naquela questão da contratação, uma das últimas, aí não sei qual foi, de uma empresa para fazer as provas do Enem. Foi uma tragédia. Foi a que tinha o menor preço, né? Mas aí não tinha nenhum tipo de atuação nesse sentido, não tinha expertise nesse sentido, e aí acabou causando maior prejuízo, porque as provas tiveram que ser refeitas, e teve que haver contratação direta, e o barato saiu caro. Né? E aí, pessoal, vejam, é a questão dos princípios gerais do direito. Então, tanto a segurança jurídica, que é uma própria ideia porque seria um princípio específico da licitação, a segurança jurídica é supedâneo das próprias regras gerais de direito. Então, não haveria razão de estar ali como um princípio licitatório. Da mesma forma, a proporcionalidade e a razoabilidade, que fazem parte também desse rol e que, assim, basicamente, se a gente vê as decisões, observar as decisões do Supremo Tribunal Federal, eles geralmente priorizam a proporcionalidade, porque, em regra, se a gente for observar, dá no mesmo. Então, tanto faz dizer razoabilidade como proporcionalidade, levando em consideração que existe, sim, quando a gente se aprofunda um pouquinho no estudo do direito em si, do direito administrativo, a gente percebe que existe uma questão etimológica, né? Um foi oriundo do direito anglo-saxônico e o outro do direito germânico. Então, basicamente isso, mas caminham na mesma direção, têm o mesmo entendimento. Então, vejam, quanto ao interesse público, poxa, interesse público não seria um princípio geral do direito administrativo, atender ao interesse público? É para isso que existe o direito administrativo, pelo amor de Deus. Então, vai lá, coloca como princípio o interesse público. Isso tudo, gente, para nós refletirmos sobre cada princípio. Né? Então, não adianta você pegar a lei, aplicar a lei, mas você tem que saber o entendimento, a inteligência, né, da lei. Então, veja, a motivação, tá, tudo bem. A motivação veio com ênfase na LINDB, na 13655 de 2018, e tá, tudo bem, ela vem reforçar. Por quê? Porque a motivação, mesmo que não haja obrigatoriedade de você motivar, mas vocês que trabalham na administração pública, nosso amigo ali, Fábio, controlador interno, sabe, e o nosso assessor jurídico também sabe, que a motivação faz o quê? A motivação faz com que a gente tenha uma maior credibilidade naquilo que está sendo posto. Não precisava motivar, mas você motivou. Né? Então, é muito importante, é muito importante. E aí vem a questão do planejamento, que é o X da questão. Eu estou olhando para a Rolim, que ele vai falar sobre isso muito bem, e realmente esse princípio já deveria existir de muito tempo. Não só como princípio, mas como prática. Né? Falta planejar. Então, a gente planeja nas mínimas coisas. Então, a gente planeja, se você precisa ir se dirigir para algum lugar, você precisa se dirigir para algum lugar e você não sabe, nunca foi.
Você precisa fazer uma rota, um planejamento, por onde é que eu vou? Mas hoje com os aplicativos fica fácil, né? Uma beleza, né? Mas você precisa, ao menos se não tiver o aplicativo, você pode se perder. Tem que parar, perguntar a alguém, aí alguém não sabe, manda você voltar, depois você segue, você vai para a direita e acaba perdendo um tempo. Então, não é diferente na administração pública. O planejamento é imprescindível. O planejamento já vem esculpido, não como princípio na Constituição Federal, mas vem ele faz parte do próprio âmago da ciência da administração. Então, a ciência da administração traz muito bem retratada, reforça muito bem a necessidade que temos de planejar. Então, você vai comprar algo que não planeja, então, aí a lei vem e diz, olha, existe um plano anual de contratação, e você vai ter que seguir, beleza? Você vai ter que seguir. Então, é bastante necessária, bastante imprescindível a presença do princípio do planejamento. A competitividade, então, para mim, já está imbuído nessa ideia da própria licitação, né, do próprio andamento da licitação. O desenvolvimento nacional sustentável, que não só se figura na questão da ecologia, mas também figura na questão da economia, quando se reporta as microempresas, a empresa de pequeno porte, no sentido delas sobreviverem às demandas, porque tem os tubarões do mercado e como é que elas vão competir e vencer. Então, tinha que existir uma flexibilidade nesse sentido na competição das microempresas, empresas de pequeno porte. E aí o desenvolvimento nacional sustentável não é algo novo, é algo que já existia na lei anterior, só que aqui ele foi retratado como quê? Como princípio, foi elevado à categoria de princípio, beleza? E a segregação de funções, pessoal, vejam. E aí, como trabalhar a segregação de funções, né? Aqueles pequenos municípios que possuem uma equipe, né, que não há como dividir as tarefas, então, como é que a gente faz, né? Vai ser um problema, mas aí a gente vai ver que mais adiante a lei pensou nisso, né? Então, veja, não é admissível a gente ferir a segregação de funções quando você imagina que aquele que planeja, aquele que executa, aquele que controla, aquele que faz a publicação, pelo amor de Deus, ele faz tudo, né? Ela está aqui me confirmando essa realidade, né? Mas é isso. Mas tinha que vir como um princípio para que fosse respeitada mesmo a segregação de funções. É dizer, cada um no seu quadrado. Né? Então, cada um tem que fazer a sua atividade. E não faço tudo, porque na hora que a bomba vem, estoura. Mas estoura na mão de quem? Vocês sabem, né? Vamos lá. Então, vejam, pessoal, aqui é só mostrando para vocês, né, essa questão da principiomania. Eu digo assim, não é principiologia, porque eu acredito aí que há um excesso, né, de princípios, poderia ser menor, mas é isso, faz parte, né? Faz parte do mundo da legislação. E aqui só reforçando a figura do planejamento, que foi aquilo que eu falei. Então, vai existir um plano anual de contratações, que vai andar de braços dados com a lei orçamentária anual, bem como, né, a questão de se abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas, de gestão, que podem interferir na contratação. Então, vejo que não é aquele simples planejamento, mas é dizer que é um planejamento elaborado, bem elaborado. E um planejamento bem elaborado requer a somação de esforços, requer que todos participem. Um só, será que é capaz de pensar em todos os detalhes? É difícil, né? Mas vamos lá, seguindo, que é essa proposta da palestra, fazer com que vocês reflitam sobre alguns aspectos do dia a dia que vão enfrentar quando do advento definitivo da lei, tá? Ou único da lei, né, que não vão existir as outras. Então, vejam, a governança. Então, a governança está de mãos dadas também com o planejamento. A governança, pessoal, vejam, como diz a nossa amiga, né, Tatiana Camarão, ela diz que a alma, né, dessa nova lei de licitação é a governança, porque a governança ela é muito ampla e ela vai incluir diversos aspectos. Então, quando a gente fala de planejamento, de plano anual de contratação, a gente está imbuindo na ideia de governança, né? Quando a gente fala de gestão por competências, imagine aquele que trabalha lá no setor de licitação, vejam, que não entende nada. Eu posso mudar essa frase, posso dizer assim, não entende nada inicialmente, mas vai aprender, tá?
Mas aquele que não entende nada, não vai entender nada, não quer entender nada e fica lá, trabalhando naquele setor. Será que é razoável? Né? Não é razoável. Então, a gestão por competências é bastante interessante. Então, colocar cada um com a sua expertise. Então, a gente vê isso muito, esse desordenamento dentro da administração, cada um trabalhando no setor que não é a sua área forte. Né? É uma questão, de um lado estão as fortalezas, do outro estão as fraquezas. Então, por que os fortes não estão lá na área que ele realmente domina? Então, a coisa complica, né, nesse sentido. Aí vejam, então esse planejamento tem que ser estratégico, né? Tem que haver um estudo técnico preliminar. E vejam, eu pulei ali a questão da gestão de riscos. Por quê? Porque a gestão de riscos vai estar intrinsecamente imbuída, né, dentro da questão do programa de integridade. E o programa de integridade, vejam, o pessoal diz, né, integridade é igual ao compliance, mas aí não é bem isso. Né? O compliance ele é muito maior, ele é amplo e ele engloba o sistema de integridade. Tudo bem, mas vamos trabalhar como sinônimos. Por quê? Vejam, a integridade ela possui um viés, que é combater fraudes, conluios, práticas perniciosas, corrupção. Tá? Então, ela é mais direcionada. Mas é um mundo que vai incluir a vontade do gestor, que vai incluir por bem ou por mal, né? Porque existe a obrigatoriedade, né? Então vão ter que seguir ou não, né? Tem também a questão de se criar um código de conduta ética, né? Então tem que existir um código de conduta ética, onde deve inserir nesse código a vontade, seria a vontade, mas o sentimento daquela comunidade que lá vive. Então, quando você elabora um código de conduta ética, você tem que ver quais são as práticas mais corriqueiras lá dentro da administração, que não seria concebível, não seria aceitável. Então, cada organização, cada órgão possui uma nuance, né? Até eu não sei se Gardênia estava aqui, a gente falando sobre... Está aqui, não. A gente falando sobre essa questão do Código de Conduta Ética, mas existem alunos aqui, né? Pois é, ela disse, eu estava. Então, que a gente está falando sobre essas questões, né? Então, existe alguns problemas lá. O pessoal está lá e trabalha com fone, e o pior não é isso, não trabalha com fone, não. Coloca o som em voz alta, em viva voz, né? O pessoal ouvir, atrapalha o colega. Eu disse, por que você não coloca isso como uma vedação no Código de Conduta Ética? É uma particularidade que pode existir no seu órgão e não existir no outro. Tá? Então, voltando para aqui, o que eu quero dizer para vocês? Que o Código de Conduta Ética ele deve ser trabalhado, retrabalhado, e está dentro dessa perspectiva do programa de integridade. A gestão de riscos, da mesma forma. Tá? Então, é prever aquilo que pode ser previsível, porque o imprevisível vai acontecer de qualquer jeito. Mas imagine, né? Se você não se prepara para questões corriqueiras, questões que podem acontecer no dia a dia, tá? Então, veja, a questão do Enem, que eu falei, estaria muito bem colocada aí. Tá? Então, como é que vai ser essa questão de gerir o risco? Deixa a coisa acontecer? Né? Deixa a vida levar? Não, você tem que prever. Então, quando você contrata, você tem que saber a vida pregressa daquela empresa. Então, aquela empresa já foi punida quantas vezes? Várias vezes. E aí você vai contratar, eu vou na fé, vamos na fé. Né? Então, assim, tem que se ter cuidado em vários aspectos quanto à questão da gestão de riscos. Tá? Então, a matriz de risco é essencial também na questão, principalmente, da contratação de obras e serviços de engenharia. Até porque, para a gente não ver tantas obras aí caindo ao chão, né? Então, são várias situações. Então, quando a gente viu aquela ciclovia no Rio de Janeiro, então foi o quê? Faltou o quê? Eu imagino que faltou uma gestão de riscos em todos os aspectos, né? De quem foi contratado, da questão daquele responsável pela engenharia. Então, são vários aspectos envolvidos nessa questão da gestão de riscos. E aí temos as linhas de defesa. E falando das linhas de defesa, né, muita gente critica e muita gente diz, mas o Tribunal de Contas lá ficou no terceira linha de defesa. Tá certo, tá perfeito. Por quê? Primeira linha é quem põe a mão na massa, gente. São os servidores, são aqueles que estão atuando no dia a dia, os empregados públicos, os agentes de licitação, as autoridades de governança. Perfeito. A segunda, quem são?
o assessoramento jurídico, que veio com toda a força agora, com a lei, né? Pois é, para a gente... Hein, doutor Marcos Brito? A gente vê, olha, é muito importante o assessoramento jurídico, as unidades de controle interno onde há, né? Porque assim, só em órgãos com estrutura maior, então a gente vê aqui o governo do Estado de Sergipe, eu acredito que Aracaju também tem, o município de Aracaju, então as unidades de controle interno. E a última palavra, a terceira linha, vai ser de quem? Do órgão central do controle interno. Então, vejam a importância do controlador interno, do órgão central de controle interno, que muitas vezes eu chamo a atenção com relação a essa lei, que muita gente está aí, ó, nem observando, né? E nem querendo o intruso do controlador interno. Eu não quero o intruso, não quero porque o lugar é meu. Aqui quem comanda esse nicho aqui sou eu. Gente, não é bem assim. Não é que um vai mandar na questão do outro, mas que tem que haver um diálogo técnico a respeito da condução daquelas atividades. É diferente. Tá? Não é que o controlador interno vai dizer, ó, tira essa cadeira, tira esse birô, não. Mas são com relação às questões técnicas, o que fazer e o que não fazer. Mas sempre o controlador interno é mal visto, né? Às vezes, né? Aí vejam, e o Tribunal de Contas, que seria, por excelência, o próprio controle externo, né? Aquele que vai dar o suporte, né? E vai também olhar a condução das atividades, né? Vai lá e bate o martelo, vai dizer, olha, realmente não está de acordo com a lei, realmente poderia ter feito dessa ou daquela forma, e por isso que vocês estão aqui para atender, e é muito bonito isso, sabe, gente? Olhar para vocês e assim a gente vê, perceber nos olhos de cada um de vocês uma vontade de aprender, uma vontade de fazer o melhor, uma vontade de querer que a máquina pública funcione, sabe? Porque eu me coloco também assim, a gente fica muito, sabe, querendo, olha, eu quero que funcione, eu quero fazer o melhor, sabe? E é lógico que erros acontecem, e vai ser, o percurso da lei vai ser esse. Vai errar, vai acertar, é igual à lei da transparência, lembram? Então, o portal da transparência de vocês, quem se lembra, quem participou, né? Então, no início, aquelas notinhas fracas, né? Então, tinham 4, 5, depois um 7, aí vai. Agora vocês brigam, né? É 9, é 10. Não foi 10, não, vai entrar com recurso, vai entrar lá na DCELS, né? Agora, assim, então, a lei de licitação também vai ser assim. Mas a gente imagina, né, que vocês já comecem a ler a lei. Por exemplo, eu pergunto, quem de vocês aqui já leu a lei toda? Aí não vale, aí não vai, palestrante não vale, tá? Leu? Não, não importa, mas já leu, tá de parabéns. Então, veja, é importante ler a lei, tá? Aí tem gente que diz, mas a lei é só para advogado. Não, pessoal, a lei é importante para todos aqueles que vão utilizar, olha, toda grifada, vão utilizar, né, de todas as informações ali contidas. E a lei não é tão prolixa assim. Tá? Eu acredito que a lei anterior era muito mais prolixa, né? Vamos lá, pessoal. Aí, vejam, então, dentro desse aspecto da governança, só ratificando, então, vai ser necessária essa questão de vocês observarem a questão do compliance, da integridade, da transparência, da liderança, da estratégia, do controle, né, de avaliação, do direcionamento, do monitoramento pessoal, tá? Então, monitorar todo o tempo, do início ao fim, do fim ao início, e aí vai. É o monitoramento contínuo. Não pense que é monitorar hoje, amanhã não, depois sim, não. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É assim que vai se dar uma boa atuação dentro da administração pública, tá? Tem que estar de olhos não vedados, mas bem abertos, né? E aí, para quê? Para que a gente cumpra o nosso mistério, né? Qual é o nosso mistério? É prestar o serviço, né? Atender a coletividade. Então, muitas vezes a gente não vê isso, mas vejam, eu chamo a atenção de vocês. É realmente atender aquele pessoal carente, aquele pessoal que precisa, esteja de terno, esteja maltrapilho, mas que esteja realmente ali para ser atendido. Não importa qual a classificação, é aquela coisa de a gente atender bem sem olhar quem. Tá? Então, é essa a ideia. Porque eu detesto essa história. Está de terno, ou não acontece, está de terno é bem atendido, né? Não está... Hein, Ralinha, você vai ser bem atendido, está de terno? Quem não está? Eu estou tirando a brincadeirinha, mas vocês sabem que faz parte da realidade, né? Vamos lá.
Então, vejam, algumas definições. Então, a lei ela é rica de definição e foi importante, né? Eu só acho que ela é repetitiva em algumas vezes. Vai lá e repete serviços técnicos especializados, repete no artigo, insere no artigo 6º, depois repete mais adiante a mesma coisa. Gente, não é possível. Deixa eu olhar aqui, aí tirei foto, porque eu disse, não é possível, mas está lá, a mesma coisa, né? E aí, sobre sobrepreço e superfaturamento. Então, todo mundo utiliza como sinônimos. Então, são sinônimos? Não, pessoal, não. Tá? Então, vejam que o sobrepreço ele tem um viés, né, de ser um preço superior aos referenciais do mercado. Tá? E seja de um item, seja do valor global, já o superfaturamento, ele se refere à ideia de dano. Né? Então, como que se dá esse dano? Né? Então, pela uma medição superior que deveria ter sido feita, né? A diminuição da qualidade da vida útil da segurança, a alteração do orçamento, né? Que vai causar um desequilíbrio em favor do contratado, a distorção com relação ao cronograma, né, com custos adicionais e reajuste irregular de preço. Então, veja que é bem importante que vocês tenham em mente essa diferenciação, e a lei trouxe. Eu louvo essa propositura da lei. Com relação à investidura, também ela trouxe um conceito de investidura que na lei anterior era falha. Então, o que seria investidura? Né? Quando é que se pode dar a investidura? Então, ela trazia nas contratações diretas, né, essa possibilidade, e aí a gente imagina, por exemplo, aqui no Parque da Sementeira existe, vamos imaginar que existe um terreno ali que não é utilizado e ele fica exatamente de quina com o terreno do vizinho. E aí não há acesso. Só quem vai ter acesso é o proprietário do terreno vizinho. E aí como é que vai fazer? Então, você pode muito bem vender, né, só para aquele. Mas existem condições, e a lei trouxe, né, desde que a avaliação daquele bem não seja superior a 50% do valor máximo permitido para a dispensa de licitação e serviços previstos. Né? E também, pessoal, vejam que o Joel de Menezes Neibor, ele fala o seguinte, que nesse caso, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do Parque da Sementeira, ele pode ser utilizado de uma melhor maneira. Tá? Ele pode ser utilizado? Lógico que podem. Tá? Então, trouxe esse conceito para que vocês percebam assim, que é um fator positivo da lei. Né? A lei trouxe alguns conceitos e tentou amarrar de alguma forma para que não ficasse ao gosto do freguês. Né? Para o freguês pensar só de que maneira eu vou raciocinar. Então, trouxe os parâmetros. Tá? Pessoal, com relação também com relação à lei, a uma impropriedade. Então, vocês vejam que ela traz essa margem de preferência, né, com base na Lei 123 de 2006, se voltando para a questão das microempresas e das empresas de pequeno porte. Mas aí traz uma impropriedade de nomenclatura. Vejam, quando a gente se refere à microempresa, a receita bruta anual é até 360 mil. Quando a gente trata de empresa de pequeno porte, a receita bruta anual vai circundar de 360 mil a 4.800.000. Mas, gente, pequena empresa não é o mesmo que empresa de pequeno porte. Tá? Então, a pequena empresa ela já tem um tratamento contábil diferente. O patamar dela circunda no valor igual ou inferior a 81 mil. Então, é uma impropriedade da lei, realmente, e tem que ser dita. Né? Eu acredito que eles talvez façam um reparo mais adiante. Com relação às microempresas e empresas de pequeno porte, foi bastante salutar o que eles incluíram aqui na lei, se referindo, né, a essa possibilidade de algumas benesses, mas que essas benesses, pessoal, vejam, se relaciona ao patamar de receita bruta anual e, como a própria Receita diz, é com relação àquele ano. Então, não vai juntar um ano com o outro, aquela mistura danada. Né? E já aconteceu aqui, doutor Fábio, não sei se você se lembra aqui no tribunal que houve uma denúncia a respeito de microempresas, eu acho que era uma empresa de pequeno porte, que ganhou a licitação com base no direito de preferência, com base na Lei 123/2006 e suas alterações,
mas que ela não oferia uma receita bruta anual compatível com a de microempresa e empresa de pequeno porte. E aí, o que fazer? Então, a lei veio e bateu o martelo. Disse, olha, agora tem que seguir esses parâmetros. Receita bruta anual e tem que ser tem que ter o parâmetro da anualidade. Okay? Então, assim, foi bastante salutar isso. A questão das modalidades de licitação foi, eu acho que foram uma das primeiras coisas que vocês olharam, né? E ficaram felizes, porque não tem mais essa questão de o convite, a tomada de preço, ô miséria, não aquele. Não, mas era 1 centavo, aí já ficava classificado lá na outra modalidade, mas é isso aí. Então, o que aconteceu? Foram extirpadas, né? Convite, tomada de preço, o RDC, mas vejam que a alma do RDC está presente, viu? Pode ser penado ou não, mas está aí presente na nova lei de licitação, né? E aí, pessoal, permanece o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão, e aí foi criada uma nova modalidade, que é nova para a gente, mas em outros países já eram muito bem adotadas, né? Bastante interessante, que é o diálogo competitivo. Vejam, o diálogo competitivo não é nenhuma novidade em outros países, né? Então, nos Estados Unidos, a gente vê que foi inspirado, né, pelo Federal Acquisition Regulation e também pela Diretiva 2014 da União Europeia. E, na prática, isso foi muito importante, pessoal, porque eu ia dar aula e aí, vejam, a gente utilizava na lei da PPP, 11.079 de 2004, e dizia assim, qual é a modalidade, né? Concorrência, beleza. Aí lá, na sequência da lei, se vocês forem perceber, eles diziam lá, é concorrência, mas existem lances de viva voz. Beleza, concorrência tem lance de viva voz, como é que é isso, né? Era muito complicado, era uma mistura, era um negócio assim que não dava para entender. Mas concorrência existe lance de viva voz? Não, mas aqui tem. Então, era uma concorrência meio híbrida. E aí veio o diálogo competitivo, perfeito, para tratar dessas aquisições complexas, né? Uma PPP é uma aquisição complexa. Então, vejam, não há valor estimado para adotar essa modalidade, o que também é bastante importante, mas a gente sabe que vai ser utilizado com patamares altos de valores, né? Então, quando é que ela vai ser utilizada? Quando a administração não sabe exatamente qual a diretriz tomar para fazer aquela aquisição. Por exemplo, vamos imaginar que aqui no estado de Sergipe o governo queira instaurar uma usina nuclear. Já fui longe, né? Mas é isso mesmo. Queira instaurar uma usina nuclear. E aí, é difícil, gente. Quem é aqui do Tribunal de Contas que poderia estabelecer os parâmetros, né, para a contratação de uma usina nuclear? Com todos os detalhes ambientais e tudo mais que possa ser envolvido. Então, ele vai chamar quem? Empresas que tenham expertise no assunto, né? Que possa dialogar, que possa ter um diálogo primeiro, que tragam uma primeira perspectiva, porque é assim, são basicamente 2 fases, então vai trazer um resultado preliminar e depois vai concorrer em definitivo, beleza, tá? Então, é assim que vai funcionar, né? Então, são 2 editais, os prazos no primeiro momento, 25 dias úteis e, no segundo, 60 dias úteis. Então, vejam que o diálogo competitivo é bastante importante. Talvez assim não seja tão utilizado aqui, até por conta dos patamares de valores, mas é importante que vocês saibam da importância dele. Com relação à inversão das fases, né? A gente já utilizava isso no pregão, né, minha gente? Que era maravilha, todo mundo só queria o pregão, porque assim era inadmissível, eu tinha ódio. Sério, pessoal. Então, pessoal, a lei de licitação 8.666 de 93, primeiro, aí vocês têm que olhar toda a documentação, de 100 pessoas, mas só para ficar 3. A gente vai olhar das 100 primeiro e depois a gente vai fazer o julgamento das propostas, pelo amor de Deus, né? Era uma coisa assim, eu não sei quem foi que criou na época, né? Mas era uma ideia assim altamente equivocada, pessoal, totalmente equivocada. Então, a gente gostava já do pregão que já existia essa funcionalidade, era maravilhoso, né? Então, vejam, a ideia hoje é, primeiro, né, se faz o julgamento e depois vai olhar a documentação. A lei trouxe uma outra proposição? Trouxe. Pode-se fazer o contrário? Pode, mas tem que justificar. E tem que ter uma justificativa boa, viu? Porque eu até agora eu pensei, Rolim, pensei até com o Rolim, falei com ele, Rolim, qual seria? A gente ainda não alcançou, não, essa inteligência não, tá? Mas vamos lá.
Então, vejam, a questão do pregão, tá, pessoal? Então, aquela ideia que não obra de serviço de engenharia não pode ser utilizada no pregão, caiu por terra, né? Caiu por terra. Mas, né, como toda lei maravilhosa, né, existe uma nuance, tá? Então, se é obra e serviço de engenharia especial, não se fala de pregão, afasta o pregão, tá? Mas se são obras de serviço de engenharia comuns, né, por exemplo, são 10 salas e 10 salas sei lá, 50 metros quadrados, a gente precisa fazer a pintura, tudo. Poxa, é bem objetivo, é bem mensurável, né? Então, a gente pode fazer através de pregão? Pode, não tem problema, não há dificuldade nenhuma, não há nada de especial, nada de nenhum complicador. Pode fazer sim, certo? Então, veja, também no pregão, não é permitido utilizá-lo, né, para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Tá? Vejam, então, para quem fica, né, essa questão das obras e serviços especiais de engenharia? Para a concorrência. Tá? E quanto ao procedimento, né, a concorrência e o pregão, então vão seguir o mesmo rito procedimental estabelecido pela lei. Okay? Vejam, os critérios de julgamento, né, então, basicamente ficaram os mesmos, mas aí se incluiu o maior desconto, maior retorno econômico. Então, maior retorno econômico é bem amplo, porque assim eu posso querer contratar uma empresa e dizer que eu quero que todos os empregados daquela empresa sejam daqui do Estado de Sergipe. Né? Então, para o Estado de Sergipe, isso vai me trazer um grande retorno econômico. Né? É uma perspectiva, existem várias. Né? Então, só para chamar a atenção dos senhores com relação aos critérios de julgamento, a introdução desses dois critérios. Né? E também eu coloquei aqui, por exemplo, atrelando a cada modalidade. Ok? Não sei se vocês perceberam. Então, veja, a questão do orçamento sigiloso. Quando surgiu o RDC, foi uma coisa. Meus alunos, todo mundo só queria escrever no TCC sobre RDC. Era lindo. Aí um dizia, isso é um horror, orçamento sigiloso é para conluio, é para fraude. E outro dizia, não, é muito bom. Era assim, eram 5, cada um com a ideia. Eu disse, eita, mas eu vou ter que acondicionar, vou ver o que a banca está pensando, porque se a banca condena, aí eu vou deixar, né, aqueles que primeiro defendem, ou aqueles que primeiro defendem sigiloso. Não seria razoável, né? Mas vejam, de uma forma ou de outra, quem vai participar da licitação já sabe. Então, não teria razão de existir um orçamento sigiloso. Mas vejam, vamos puxar a usina nuclear. Eita, tem lá no orçamento a previsão para, né, se construir uma usina nuclear. Tem razão de ser, né, de orçamento sigiloso? Sim. Até para, né, ter o parâmetro com relação a essa questão de competitividade, ter um parâmetro com relação ao patamar do que se vai gastar, porque senão ele vai lá, olha, no orçamento vai usar o valor praticamente máximo. Né? Então, isso vai fazer com que os valores, né, utilizando o orçamento sigiloso, sejam valores mais justos, mais adequados, né, mais pertinentes àquela realidade. Tá? Então, por isso é assim, que a gente não pode condenar de todo, porque existem algumas situações que são peculiares e precisam, sim, se utilizar do orçamento sigiloso. E veio trazer do RDC. Né? Obras e serviços de engenharia. Né? Então, também a lei foi bem precisa quanto a essa questão da obra e serviço de engenharia. Então, ela trouxe a perspectiva de adotar o Build Information Modeling, da tecnologia 3D, e, pessoal, é bastante interessante porque ela vai fazer todo o mapeamento, ele vai direcionar como vai ser aquela condução, né, como ela vai conduzir, como vai ser aquela perspectiva da atividade de engenharia. Vejo que é bastante importante, né? Apesar de ser um termo inglês, tal, mas essa tecnologia vai ser bastante interessante. Tá? Vejam, o licenciamento ambiental com propriedade de tramitação, então, são coisas que a gente já utilizava, mas a lei anterior não era precisa, né? Não trazia em seu bojo. E a gente está trabalhando com o que a lei determina, com o que a lei preconiza. Né? Disposição final ambientalmente adequada de resíduos, acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, já existiam outras leis que já tratavam dessas exigências. Né? E aí,
quando é que uma proposta vai ser inexequível? Né? Então, vejam ali, a lei trouxe, né, a baixa de 75% do valor orçado pela administração. Né? Mas vejam, há possibilidade, né, quando se referia a 85%, né, de se exigir uma garantia adicional do vencedor com a proposta. Né? Então, também foi bastante razoável no sentido de amarrar mais, de conduzir melhor, de deixar algo, assim, a condução daquele contrato mais seguro. Né? E aí, como não podia faltar a questão da matriz de risco, né? Então, se existe a matriz de risco, a necessidade de fazer a gestão de riscos em todas, né, a obrigatoriedade da matriz de risco em toda a condução da licitação e do contrato, quiçá nas obras e serviços de engenharia. Né? Então, vejam, também vai poder ser utilizado o sistema de registro de preço, né, para situações padronizadas, né, para contratações padronizadas, o que é uma novidade, o decreto anterior não trazia, né, essa perspectiva. Tá? Então, vejam que essa forma, né, essa tecnologia do BIM, né, ele vai trazer o quê? O gerenciamento de todas as informações do projeto. Isso vai ser bastante importante. Então, é gerenciamento de quê? Não, da fase inicial, da fase... Não, é de toda. Tá? Então, vai ser bastante interessante, pessoal. Vejam, quanto aos agentes públicos, né, que também há um problema. Poxa, mas tem que ser servidor efetivo, como é que vai fazer? O nosso Tribunal de Contas não se pronunciou, mas outros tribunais de contas já pronunciaram, já disseram, tem que ser servidor efetivo. Então, como é que vai fazer para aquele municípiozinho pequeno, né, que possui praticamente pouquíssimos servidores efetivos? Então, vejam que vem com toda a força na lei o agente de contratação, que vai ser aquele que vai conduzir a licitação, e a obrigatoriedade de ser servidor efetivo, né, o empregado, né, público do quadro permanente. Então, ele vai conduzir toda a fase, do início ao fim, tanto a fase interna quanto a fase externa. Vejam, então, pregão não há novidade, continua lá com a figura do pregoeiro. Tá? No caso de bens e serviços especiais, a lei trata, né, que vai ser facultativa a criação de uma comissão de, no mínimo, 3 membros, e quando se referir ao diálogo competitivo, necessariamente vai ter que haver uma comissão de pelo menos 3 membros. Okay? Vejam, uma outra questão, pessoal, bastante interessante nessa lei, que também foi oriunda não do nosso direito em si, mas de outros países, né, a questão do STEPIN, ou seja, da cláusula de retorno, que já era mais do que necessária. Tá? Então, vejamos, as garantias, elas permaneceram as mesmas, então, 5% para obras e serviços, né, e fornecimentos, e 10% para aqueles serviços e fornecimentos, né, em que há maior complexidade. E a possibilidade, né, de se exigir um seguro-garantia de até 30%, né, para as obras, serviços de engenharia de grande vulto. Lembrando que não é mais de 200 milhões, eu queria dizer, né? Mas aí não, já tem que ir lá olhar. 228, tem que olhar porque já está corrigido, né? Beleza. Aí vejam. Então, nessa garantia, né, nessa STEPIN, nessa cláusula de retorno, pessoal, vai ser bastante interessante. Por quê? Porque entra em jogo a seguradora. Tá? Então, isso aí para acabar, ou reduzir, ou mitigar aquela questão dos elefantes brancos, né? Das obras paralisadas. Então, um grande remédio para a questão das obras paralisadas. Por quê? Porque a seguradora ela pode assumir, né? Então, aumentou aqui o som. Ela pode assumir, ela vai assumir e concluir o objeto, então vai ser bastante interessante, tá? Que ela faça dessa forma. Então, se ela assumir, ela vai ficar isenta de pagar a importância, né, indicada, mas se não assumir, a seguradora vai pagar a integralidade da importância segurada, indicada na apólice. Então, vejo que isso é uma novidade grande, muito importante para o Brasil, serviços de engenharia. Tá? Então, vejo na importância. Tá? Então, não percam de vista essa perspectiva, vejam os limites que se repetem nas garantias, mas existe o limite de até 30%, sim, e a questão da presença da seguradora, né, como cláusula de retorno. Então, vai ser bastante importante.
Aí vejam, a questão da reputação, né? A gente diz assim, eu quero saber do que os outros pensam, né? Mas a lei de licitação quer saber o que é que o outro está fazendo, quer saber. Ela já vem e trouxe, quer saber o que é que aquela contratada, ou pretensa contratada, está fazendo aí no mercado, né? Quantas vezes ela foi punida, né? Quer saber se possui efetivamente uma sede, já que ela diz lá no seu contrato que existe uma sede, né? Que não é uma empresa de cunho virtual, mas tem uma sede. Então, cadê a sede? Não existe. Né? Então, vejam que ela veio com tudo nesse sentido, né? De indicador objetivamente definido, de desempenho pretérito considerado na pontuação técnica, né? Da técnica e preço, bem como para fins de critério de desempate. É aquilo que a gente chama no compliance de due diligence, né? De saber da vida pregressa e saber de informações necessárias, imprevisíveis, até para se evitar riscos, né, para se evitar problemas futuros. Então, é uma espécie de, também, de gestão de riscos. Então, vejam, ainda como critério de desempate, né, em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios. Então, eu trouxe aqui para os senhores, né, a questão de apresentar uma nova proposta, que é o razoável, né? Mas a avaliação de desempenho contratual prévio dos licitantes. Vejam que é bastante interessante. A lei traz essa ideia, né? E mais, uma novidade, né? Uma questão de gênero, né? Eu fiquei feliz da vida, gente. Sério, fiquei, porque, olha, vou ler, viu, pessoal? Olha, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente do trabalho conforme regulamento. Por isso que a gente passa aí nesses canteiros de obra, menino. Aí olha assim, a mulher com aquele chapéu, né? Olha a mulher, olha ali a mulher, um mundo de mulher, porque já estão trabalhando nessa perspectiva, né, da equidade de gênero, porque há um tempo, ainda continua, mas há algum tempo atrás era só o quê? Só marmanjo, né, como vocês dizem, né? Mulher era difícil, mas agora tem, né? Então, veja que é bem interessante isso, né? Também, quanto à questão de gênero, o edital poderá, né, na forma do regulamento, exigir o percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução da contratação para ser constituído por mulheres. Vejam, eu ainda estou pensando como é que eles vão, né, mas deve haver uma sistemática interessante. Né? Mulheres vítimas de violência doméstica, vai ter que fazer todo um estudo, um mapeamento, né, a respeito disso. E também o que já existia, que eram os oriundos ou egressos do sistema prisional, que não é tanta novidade, mas a novidade maior é essa questão da inserção das mulheres vítimas de violência. Até tive um aluno que se propôs a escrever sobre isso e eu orientei o trabalho dele, achei bastante interessante, né? Porque ele fez todo esse mapeamento. Aí, veja, a questão da transparência, que não é assunto meu, é assunto de Fábio José, né? Então, aqui eu só vou dar uma deixa dizer, né, que as licitações agora têm que ser realizadas na forma eletrônica, né? Para não ser na forma eletrônica, tem que justificar, né? Então, por que não na forma eletrônica? Então, houve um problema lá no sistema, beleza, mas aí vamos gravar em áudio, em vídeo, né, as sessões presenciais, sem problema, tá? Também utilizar recursos de imagem, de vídeo, se possível, o georreferenciamento, né, que é o que a gente mais quer, que efetivamente vai facilitar o trabalho de todos nós, principalmente aqui também no nosso do controle externo. Né? Então, vejam, e a gente não pode esquecer, né, só reavivando aqui, a questão do Portal Nacional de Contratações Públicas, que já é uma realidade, já existe. Eu sei que vocês já acessaram e é bastante interessante e fornece uma gama de informações preciosas que vai reforçar essa questão da transparência. Veja, a questão da audiência pública. Veja, na lei anterior se exigia um limite, um patamar de valor para que se pudesse adotar ou utilizar de uma audiência pública. Eu achava assim, poxa, mas eu não posso fazer uma audiência pública, a administração pública não pode fazer uma audiência pública? Quer dizer, era meio razoável, né? Exatamente, era meio razoável, até porque, para se fazer no orçamento também, a gente já utilizava. Então, assim, a lei veio e disse assim, não, ela é facultada para qualquer valor e né, faz parte do nosso próprio regime democrático de direito de poder utilizar ou não de uma audiência pública, né? Mas a lei exige que haja uma divulgação
de pelo menos 8 dias antes de antecedência, até que se possa organizar para que não seja uma audiência pública fake, tem que seja uma audiência pública que todos aqueles, ou boa parte daqueles que são agentes interessados, participem, né? Não é aquele, olha, chame lá todos os garis que não estão agora recolhendo lixo, não sei o quê, não, pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos fazer a coisa séria, né? Aí, veja, a lei também permite a realização de consulta pública, tá? Só levando em consideração que há uma diferença entre consulta pública e audiência pública, porque quando se fala de consulta pública, não há a necessidade da oralidade, ou seja, da presença. A gente vê muito no site do Senado, quer saber o que é que você pensa sobre aquele assunto. Você vai lá e responde, já a audiência pública não, né? A audiência pública requer que você esteja lá presente, né, atuante. Vejam, os prazos de divulgação, né, aqui só para vocês acompanharem, mas assim, é de acordo com o menor preço, o maior retorno, então 8 dias úteis, 15 dias úteis, técnica e preço 15 dias úteis, licitação para a realização de serviços e obras, então, no caso de serviços comuns, de obras e serviços de engenharia, 10 dias, no caso de serviços especiais de engenharia, 25 dias úteis, vejam que a lei trouxe todos úteis, então, quando é útil, a lei já diz expressamente, né, que é útil, e a contratação integrada, 60 dias úteis, e a contratação semi-integrada, 35 dias úteis. Vejam. Até nem lembro se eu tenho um slide mais adiante sobre isso, mas só rapidamente aproveitando a questão da contratação integrada, o próprio nome já revela. Então, é o quê? É dizer que o contratado vai ter que elaborar o projeto básico e o projeto executivo, tá? Beleza. Por quê? Porque, veja, no caso de determinadas obras, né, a administração pública entende de engenharia? Às vezes, né? Nem sempre, né? Não é expertise da administração pública. Então, muitas vezes, contrata um projeto básico que não casa, não se coaduna com o projeto executivo. E é uma confusão, diga aí. E aí já contamina a obra, né? Então, a integrada é o quê? É dizer que o contratado vai ter que elaborar tanto o projeto básico quanto o projeto executivo e não vai ter que, mais adiante, dizer, olha, eu quero, aí eu estou questionando o valor por isso, por aquilo outro. Não, ele já elaborou, problema dele. Quando se fala da semi-integrada, tá, vai ficar a cargo do contratado apenas o projeto executivo. O projeto básico fica a cargo da administração pública. E aí, só para mostrar aqui para vocês rapidamente, porque senão eu vou passar a manhã inteira, aí Fábio não vai falar, Marcos não vai falar, eu tenho que terminar. Aí, veja, a lei organizou, né, alguns procedimentos que já existiam de uma forma ou de outra, né? Então, o credenciamento, a pré-qualificação, o PMI, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços, que eu falei, o registro cadastral. Então, veja, o procedimento de manifestação de interesse nada mais é do que um estudo, né, uma investigação, é um levantamento sobre projetos e soluções inovadoras, né, que não necessariamente vai acalhar como procedimento licitatório, né? E aquele que vai atender ao chamamento público, né, através do edital, ele pode vencer ou não a licitação. Então, até antes, ele não tem certeza de que vai ser remunerado, mas vejam que quem vai remunerar, né, aquele que vai participar desse PMI, vai ser o vencedor, tá? Então, vejam que não atribui qualquer preferência ao realizador do estudo no processo licitatório, tá? Então, ele pode ser muito bem utilizado restritamente para o caso de startups. Então, veja que a lei pensou em diversas nuances, né? Quanto ao sistema de registro de preços, eu já tratei anteriormente da novidade, né, que pode-se exigir pode-se existir a questão da inexigibilidade, bem como da dispensa, que é uma novidade, né? É lógico que vai ter que se atender à questão dos limites de adesão, né? O pedido de item que compõe o lote também é possível, desde que o preço, pessoal, seja vantajoso, conforme se coadune com a pesquisa do mercado, que já era uma realidade nossa, né? E a vigência da ata de registro de preço, que é de 1 ano e prorrogável por mais 1. E a questão das obras, né? É possível obra com sistema de registro de preço? Sim, desde que haja uma frequência, né, de obras nesse sentido e que sejam padronizadas, né? Vejam, a vigência do contrato também, eu só chamo a atenção dos senhores, porque
Eu gostei dessa alteração de prazos, porque eram prazos irreais, né? Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês. Por quê? Porque até então era, não, chega a 60 meses quando for serviços contínuos, mas pode chegar até 72, né? Mas aí, professor Rolim, não chegava lá, quando a gente ia falar sobre PPP, concessão e permissão, a gente não via nenhum contrato que tratasse de 35 anos, né? E a lei disse, não, agora eu vou corrigir isso, agora eu vou corrigir, agora eu vou trazer esse prazo para aqui, para a lei. Então, foi muito interessante, né? Então, em algum, também a questão do fornecimento contínuo, também ele fez um prolongamento, então vejam que foi bastante salutar essa questão das alterações. Mas, pessoal, não se assustem, né? Não são todos os municípios que vão ter que atender a tudo. Então, eu trouxe aí, eu acredito que esse assunto também, doutor Fábio, vai reforçar, né, a questão quanto à designação do agente de contratação, da obrigatoriedade de licitação sob a forma eletrônica e das regras relativas à divulgação no site eletrônico. Então, não é algo que vocês vão fazer daqui menos de um mês. Tá? É algo que ainda até o ano de 2027, para quem? Não é para todo mundo, não, não se anime, não. Né? Só para aqueles municípios pequenos, né? Então, só os pequenos até 20 mil habitantes. Mas já dá uma respirada boa, não dá, não? Né? Aí, vejam, bem como né, aqueles que não adotaram o PNCP, dos municípios que vão ter que publicar. Então, essa parte de publicação, de disponibilização na versão física, o doutor Fábio vai falar né, com detalhes. Aqui eu também já tratei do conceito né, de contratação integrada e semi-integrada, né, porque o foco é em resultado, então o foco não vai ser em processos. Né? A responsabilidade de todo o contrato, desde a recepção do projeto, é unificada né, no contratado, isso é bastante interessante, e também a possibilidade do uso de tecnologias e inovações que a administração poderia não vislumbrar. Vejam, também eu só estou trazendo aqui mais 2 novos paradigmas, que até foi um aluno meu, sabe, eu ainda não tinha, quando eu, faz o quê? Logo no início, quando eu não tinha lido a lei toda, aí daqui a pouco o aluno disse assim, professor, o que é que a gente vai fazer com as organizações sociais? Aí eu fui olhar, eu disse, nada, não está na lei nada, não vai ser contratação direta não, mas se o município quiser, ele já pode contratar com base na lei anterior que está em vigência, 8.666 de 93, ponto, certo? Então, não há essa previsão de contratação dispensável, bem como também o prazo, né? Então, o prazo agora é de 1 ano de duração do contrato e antes era de 180 dias. Então, veja que foi também bastante interessante essa perspectiva quanto à licitação dispensável. Quanto às sanções, pessoal, também foi bastante interessante, né? Por quê? Porque foi organizada a tipificação de condutas, né? Então, está lá no artigo 178 e não precisou deixar lá na nova lei de licitação, você vai lá e está unificado lá no Código Penal, pelo amor de Deus, né? Foi ótimo, achei maravilhoso isso, né? Então, não há por que misturar as coisas, mas como assim você indicar e direcionar. Pronto. Também, um fator que não existia era a questão da dosimetria das sanções. Tá? Poxa, como é que é? Não vai ter dosimetria? Né? O dólar é igual à culpa? Né? A intenção é igual àquele que não teve intenção, errou porque não sabia? Poxa, você não pode colocar tudo dentro do mesmo saco. Né? É bem complicado. A gente tem recebido questões, eu recebi essa semana, mas não foi sobre licitação, não, mas achei bastante interessante também, que era sobre o processo seletivo. Né? O pessoal estava misturando tudo, e é nepotismo, e eu disse, gente do céu, tudo está no mesmo saco, é? Eu pensei que tinham sacos diferenciados, né? Aí, veja, o percentual máximo, né, quanto às sanções, de 30% e mínimo de 0,5% das multas. E uma outra questão importante, pessoal, instauração de comissão para conduzir o processo sancionatório. Tem que ser comissão profissionalizada. Eu bato toda vez na mesma tecla. Gente, eles querem instituir uma comissão com pessoas que não sabem, que não têm conhecimento sobre o assunto e muitas vezes tem o viés de punir por punir, quer punir, tem o afã de punir. Gente, já chega disso. Eu sou da linha garantista,
Tá? Eu sei que tem muita gente que age com dolo, age com má fé, mas vocês estão aqui para aprender e querem fazer o melhor, sabe? Eu fico arrepiada falando isso, mas faz parte, né, do que a gente defende. Então, veja, elementos para a reabilitação do licitante, quer dizer, errou, vai ficar a vida inteira como o errante? Não, ele tem que se reabilitar, é isso, mas a lei anterior também já trazia, né? Mas aí ele traz os elementos de uma forma detalhada. E a desconsideração da personalidade jurídica, como vocês sabem, a pessoa jurídica hoje, ela, né, antes o que era que acontecia? Ela não era responsabilizada, então fechava a empresa, abria outra e ficava tudo por aí mesmo. Agora ela vai ser responsabilizada, viva Deus, Nossa Senhora, isso é muito bom, tá? Então, vejam, a ideia é que as inovações trazidas pela nova lei contribuam para uma administração pública mais íntegra, né? Apesar, eu sei que ainda existe um ranço de burocracia, que é natural. Uma lei de licitação não é uma lei simples, porque ela envolve vários aspectos, vários elementos, várias nuances, né? Mas a gente entende, a gente confia que ela seja capaz de assegurar a boa execução das políticas públicas, que atenda à sociedade da maneira que ela merece, porque, gente, eu sei que a maioria aqui que é do interior, quanto as pessoas humildes padecem, né? É muito triste isso, então ainda é uma realidade, não estou falando em si de Sergipe, estou falando do Brasil em si. Tá? Então, veja que o TCE de Sergipe está aqui como um orientador, não só para atender ao artigo 173 da lei, não, mas para fazer valer a lei, para cumprir a lei da melhor maneira possível, para atender efetivamente ao que deve ser atendido, seja para o órgão público, seja para a comunidade, né? Então, respondendo à pergunta do conselheiro Luiz Alberto ontem, né, ele disse, será que o TAG poderia ser possível? Né? Então, veja, o TAG é possível em diversos questionamentos, em diversos conflitos, sim, desde que não haja dolo. Então, houve dolo, contaminou a questão, não pode se utilizar do TAG. Tá? Mas se percebe que há boa-fé, você pode utilizar o TAG para diversas perspectivas. Né? Então, falta de regulamentação, se bem que, assim, nos nossos municípios, eu acho que só a regulamentação no município de Aracaju, não sei se Itabaiana não tem ainda, né? De Aracaju e no nosso estado. Então, e se a gente for procurar no Brasil, eu acredito que são 6, mais ou menos, que regulamentaram a lei. Então, a gente vai seguir a lei geral, em regra. Tá? Então, a ideia é que a gente faça o melhor possível. Errar é humano, erraremos, mas que a gente faça, que vocês saiam daqui com aquela vontade de fazer o melhor, com aquela vontade de olhar o passo a passo da lei e dizer, eu quero fazer o melhor, eu quero acertar. E aí, pessoal, eu trago, né, uma parte, né, da letra da música de Milton Nascimento, porque estamos no mês, né, que se volta para a comemoração do Dia da Mulher, né, no Evento Internacional da Mulher, em março, e também vou fazer uma remissão à doutora Cristiana Fortini, porque ela é mineira, e o compositor, o cantor dessa música, né, é também mineiro, que é o Milton Nascimento, e é uma estrofe que faz a gente ter, pensar no nosso dia a dia, pensar nas nossas perspectivas. Né? Quando a gente diz, Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta, de uma gente que ri quando quer chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, gente, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Então, é com esse sentimento, né, que eu encerro a minha palestra e que eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês de William Shakespeare, quando ele diz que na nossa caminhada há pedras no caminho, mas flores são lançadas mais adiante. E quem desiste, não as vê. Então, não vamos desistir, vamos continuar. Obrigada. E
Obrigada. Está aí os meus contatos, o meu Instagram, quiser me seguir. Mas, deixa eu ver aqui, é uma pergunta. O artigo 7º, 1, aduz que servidores devem preferencialmente ser efetivo. Já o 8º fala que será servidores efetivos. Pergunto, não há uma interpretação dúbia, dando margem para uma possível ADIM? Então, vejam, é aquilo que eu falei, o nosso Tribunal de Contas não se posicionou a respeito disso. É uma questão questionável, tá? Por quê? Porque há tribunais de contas que já se posicionaram e disseram tem que ser servidor efetivo. Mas eu particularmente vejo, que vai existir ainda no início da condução, né, do andar da carruagem, situações em que será necessário, sim, flexibilizar. Então, alguns municípios, então, você pega uma lei geral de licitação que vai servir para o município de São Paulo, vai servir para o município de Cumbe. É a mesma realidade? Não. Eu acredito que algumas situações devem ser flexibilizadas, mas o que eu tenho a dizer é que o nosso Tribunal de Contas ainda não bateu o martelo, não se posicionou, mas alguns outros tribunais já se posicionaram no sentido de ser, de ser servidor efetivo. Tá? Mas vamos caminhar cada dia o seu passo, não vamos nos estressar por enquanto e vamos viver cada dia o seu dia. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito obrigada a todos, mais uma vez. Vou pegar minha bolsa, viu? Obrigado, professora Patrícia.